Amém? Amém. Está dando rapidinho aqui em Mateus 14. Mateus 14, 30. Aleluia. Diz assim: mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e começou-se a submergir e clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a sua mão e segurou e disse: ó pequena fé, por que duvidaste? E quando entraram no barco, o vento cessou. A palavra vai nos dizer que Jesus ele despede-se da multidão dos seus discípulos. Seus discípulos ele pega um barco e vai para o meio do mar. E muitos conhecem essa passagem, diz que os discípulos estão no meio do mar. E então ali, quando Jesus estava orando no monte, começa a tempestade, começa o temporal. Só que aí os seus discípulos ficaram com medo. E a palavra vai nos dizer aqui que Pedro então e os discípulos alvoroçados no meio do mar, não sabendo o que fazer, e aquela tempestade. Imagina você no meio de uma tempestade onde não tem escapatória. Nós sabemos que no meio do mar, você olha para o lado é água, olha para trás é água, olha para frente é água. Não tem aonde, ou você pula do barco e morre afogado, para quem não sabe nadar, ou você clama a Jesus. E então a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele aparece então andando sobre as águas. Pedro duvidando, e os discípulos também achando que era um fantasma, eles perguntam para Jesus, Pedro pergunta para Jesus: se és tu, manda ter ele contigo. E então Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Só que aí o mais incrível é que o cidadão ele desce do barco, começa a andar sobre as águas, só que aí ele começa a observar em volta dele. Ele começa a observar a tempestade, ele começa a observar as lutas, as dificuldades, e aí então é que ele vai afundando. Entenda, se Jesus já deu a palavra, desce e vem até a mim, por que vamos olhar para a direita, para a esquerda? Pedro então ele começa a afundar. E o que mais é interessante, o que me chama mais a atenção, que mesmo Pedro olhando para a dificuldade, olhando para o temporal, olhando para o mar, olhando para o vento que era contrário contra ele, Jesus estende a mão. Então Pedro pode observar que mesmo ele olhando para o vento, Jesus está com ele. Entenda, a tempestade, as lutas, as dificuldades que nós passamos têm sido muito grandes, mas Jesus ele segura nas nossas mãos. Se nós pararmos para olhar o tamanho do nosso gigante, quem lembra de Davi? Davi derrubou Golias. Só que se Davi tivesse olhado para o tamanho de Golias, ele não teria vencido. Mas ele olhou para o Deus que era maior que aquele gigante. Então não importa a dificuldade, a luta, as dificuldades, as batalhas espirituais que nós temos enfrentado como igreja. O importante é que Jesus está segurando as nossas mãos. E com ele segurando as nossas mãos, nós iremos vencer todas as dificuldades e todas as batalhas. Amém? Glória a Deus.